Fala pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, que dia que tivemos hoje aqui no Brasil, hein? Principalmente para quem é acionista das companhias aéreas, como por exemplo a Azul, a Gol, e também tivemos aí, por exemplo, destaque como CVC no dia de hoje, que subiram aí bastante, né? De acordo aí com a notícia que foi divulgada para essas companhias, tá? Antes da gente falar o que aconteceu realmente ali, trazer aqui para vocês o panorama do nosso índice Bovespa, o que aconteceu hoje, as ações negociadas aqui no Brasil. Pedi aí para compartilhar a tela, por favor. Trouxe aqui as informações, né? Tivemos um dia positivo aqui para o nosso índice Bovespa, tá? Após aí na semana passada ele ter fechado no terreno negativo. A gente tem aí, por exemplo, o Bovespa subindo cerca de 0,8%, né, de alta, cotada a 104.700 mil pontos. Então, um dia aí de respiro aí. Lembrando que na semana passada foi bastante intensa aí. O mercado caiu cerca de 1,83%. Na semana passada, né, retrasada, ela caiu 3,09%. E hoje já começou a semana já dando uma respirada, subindo cerca de 0,8%. O dólar ficou cotado a 5,15, dólar comercial, uma queda de 0,76% no dólar, tá? Assim, negociando novamente aí próximo às suas mínimas aí, na sua região de suporte, na casa dos 5,15, né? Então essa região é muito forte para o dólar e a gente vê, por exemplo, o mercado indo novamente buscar essa região de mínima, tá? Os juros futuros também fecharam negativo. A gente pode ver o mercado precificando os juros de 2026 a 12,86%, né, caindo cerca de 0,89%. Os juros de 2025, o mercado precificando em 12,69%, caiu cerca de 1,25%. E os juros de 2024, para o ano que vem, o mercado precificando os juros lá em 13,28%, né, uma queda de 0,78%. Já os índices americanos, a gente tem o Dow Jones, subiu cerca de 0,12%, a Nasdaq 0,1%, o S&P 0,07%. Então a gente tem aí uma estabilidade aí lá nos índices americanos negociando bem próximo da sua estabilidade, né? Na cotada aí 0,1, 0,12, 0,07. Aqui, o principal destaque aí foi a Azul, a ação da Azul, que subiu 37,98% no dia de hoje. Chegou a subir mais de 50%, chegou a atingir a máxima, se não me engano, a 56% a ação da Azul foi negociada no dia de hoje, né? A Gol também subiu forte, aí estava subindo 30% mais cedo, mas recuou aí, agora está subindo cerca de 23,78% só hoje, tá, pessoal? A CVC, por outro lado, subiu cerca de 19,29%, aí, uma alta muito forte também da CVC que tivemos no dia de hoje. A Via Varejo subiu 10,34%, a BRF subiu 6,99%, a Cash, a Melios, subiu 5,81% e a Magalu 5,63% aí. Então a gente tem aí os destaques das companhias aéreas e também o setor de varejo. Já por outro lado, a gente tem as maiores baixas, a CSNA, as ações ligadas ao setor de minério, né, caíram bastante hoje aí. CSNA caiu 3,84%, a Vale caiu 3,53%, GGBR caiu 3,2%, a Goal caiu 2,24%, a Brap 1,38% e a Klabin 0,96%. Acredita aí que se a Vale e essas principais ações do setor de minério tivessem tido um desempenho não tão negativo, mas se ficasse bem próximo da sua estabilidade, era bem provável aí que o nosso índice Bovespa teria superado aí o 1% de alta no dia de hoje, visto que essas empresas aí possuem um peso muito grande no nosso índice Bovespa. Bom, os maiores volumes em relação à sua média de 20 períodos, a gente tem a Gol, negociou 3,99 vezes a sua média de 20 períodos, aí, um volume muito forte que tivemos na Gol no dia de hoje. Logo em seguida tivemos a Azul, que não foi destaque, né, com 3,6 vezes a sua média de 20 períodos, e a CVC 2,66 vezes a sua média de 20. Logo em seguida tivemos a Hapvida com 2,05 e a DXCO com 1,87 vezes a sua média. Já virando a página, a gente tem o IFIX, que caiu cerca de 0,32%. Alguns destaques aí, o RCRB11 subiu 3,46%, o HGFF subiu 2,09%. Já o destaque negativo, tivemos o VSLH, caiu 4,91%, e o DEVA11 caiu 3,62%. Já os ETFs, a gente tem o TECB11, subiu 3,35%, o ISOS11 subiu 3%,
As BDRs, hoje foi um dia de queda para o dólar, né? A gente pode ver que não tivemos tanto destaque positivo assim nas BDRs. A CRHP 34 subiu 7,39 e a RIG G34 subiu 7,54. As commodities, a soja subiu 0,65, o Brent 0,39 e o minério de ferro caiu aí nesse momento 0,20% lá na bolsa de Dalian, tá? Esses foram os principais destaques aí do Ibovespa no dia de hoje, né? A gente pode observar aqui o calendário econômico, tivemos aí o PMI de construções de fevereiro lá do Reino Unido, né? Que veio aí positivo. Então a gente vê, por exemplo, a economia lá no Reino Unido voltando a aquecer, né? Lembrando que esse dado de PMI acima de 50 é um parâmetro aí para saber se a economia está sendo aquecida. Então, acima de 50, economia aquecendo e abaixo de 50, economia contraindo. E a gente pode observar aí que o PMI de construção lá no Reino Unido estava, dado anterior vinha 48,4, a projeção era 49,1 e aí veio o dado de 54,6. Então, um dado aí bastante interessante que tivemos lá no Reino Unido no dia de hoje, tá? Além desse dado, não tivemos tantas notícias relevantes assim para hoje, tá? Então foi um dado um pouco mais fraco, podemos dizer assim, dados econômicos, né? Mas agora falar um pouco das notícias. A Azul 4 deve concluir acordo com credores em questão de semanas e disse que plano é solução permanente. Ela falou, foi divulgado aí a questão da Azul e também das companhias aéreas, né? Sobre um possível acordo aí, né? Então provavelmente vai entrar dinheiro aí para essas companhias aéreas. E essa notícia aí foi bastante relevante, né, para o mercado. A gente vê que o mercado gostou demais dessa notícia e podemos observar aí que a Azul subiu cerca de 32, só confirmar aqui, tava subindo 50, mas fechou a 37, peço perdão, 37% no dia de hoje. A Azul, inclusive, para quem acompanhou a gente no nosso Instagram, tá? A gente comentou lá, a gente até botou o link do nosso grupo VIP, então se você não pertence a esse grupo VIP ainda no nosso WhatsApp, lá no link do nosso Telegram, lá no Instagram, a gente comentou que a gente mandou essa recomendação de Azul na semana passada, uma recomendação de compra da Azul, né? O papel aí estava atingindo suas mínimas históricas, estava bastante afastado um pouco da sua média aí, né? E a gente mandou a recomendação de compra da Azul e a gente pode observar aí que agora foi um trade aí bastante vitorioso, podemos dizer assim, né? Chegou a cair um pouco mais, mas depois, no final das contas, ela fechou no terreno positivo e atingiu nossos objetivos, tá? Então, se você não é inscrito aí, ainda não pertence ao nosso grupo VIP, lá no nosso Instagram a gente tem lá o link. Então, clica lá que você vai ser redirecionado ao nosso grupo VIP do WhatsApp, né? Então, aguardo a presença de vocês lá, tá? Para fazer parte aí dessa evolução junto com a gente, tá bom? Vamos lá para o gráfico, abrir aqui o nosso índice Bovespa. Tivemos aí o Ibovespa negociando próximo aí das suas médias aí, das suas mínimas, peço perdão, né? Deixa eu só alterar o gráfico aqui, tá, pessoal? Aqui, gráfico branco. Parece que não foi, mas deixar aqui preto aqui mesmo. É porque acho que alguém mexeu no gráfico e acabou ficando com as linhas pretas aí, não sei porquê, tá? Mas enfim, tivemos aí o Ibovespa negociando bem próximo das suas mínimas aqui na casa dos 103 mil pontos. A gente comentou que essas regiões aí são regiões extremamente fortes de suporte, tá, pessoal? Então, o Ibovespa podia vir a tocar nessa região aqui, novamente buscar a média móvel localizada aqui nos 107 mil, né? E hoje tivemos aí uma recuperação bastante interessante, o Ibovespa subindo cerca de 0,8%, tá? Mas o cenário ainda é de queda, a gente pode observar aí as médias viradas para baixo, tá? O Ibovespa perdeu a sua média de 200 períodos no gráfico semanal, então o cenário ainda é pessimista, mas quando toca nessas regiões aqui de forte suporte, era bem provável que ele podia voltar novamente a buscar as médias, né? São as suas resistências agora mais fortes aí para o Ibovespa no gráfico semanal. Então é bem provável que ele podia vir, deve subir até buscar a sua média de 9 períodos, e aí sim ele pode vir tocar na média e cair novamente, tá? Assim que geralmente funciona aí, de acordo com a análise técnica. A gente pode observar aqui que no passado foi exatamente dessa forma, né? Ó, ele perdeu assim, as suas resistências, né? Rompeu aqui seus suportes, na verdade, voltava a subir, tocava na média e caía. Aqui novamente, ó, vinha aqui, tocava na média e voltava a cair também. Então, é uma forte resistência essa média móvel de 9 períodos, tá? Para o Ibovespa. Então, vamos ficar de olho aí o que vai acontecer nos próximos
nos próximos dias aí até o decorrer da semana. E o dólar, por outro lado, como disse para vocês aí, aqui já é o dólar futuro, tá, pessoal? Negociando aqui bem próximo da sua região de suporte, né? Aqui na casa dos 5,15, tá na casa dos 5,19. Mas olha só, o dólar tocou na sua média, hoje aí, fechando negativo. Na semana passada ela tentou romper essa média e não conseguiu, né? E agora aí o dólar novamente testando a média e virando para baixo aí. Significa que ainda a pressão vendedora ainda segue muito forte. Para o dólar ficar mais otimista, né, para quem está comprado em dólar, para quem acha que o dólar vai subir, o dólar precisa vencer essas duas médias aqui, né, que são as médias de curto prazo, média de 9 períodos, média de 21 exponencial, tá? Então, enquanto não romper essas médias para cima, não fechar acima dessas médias, o dólar ainda segue em tendência de baixo, tá? E é um detalhe que a gente dificilmente vê, né, que é exatamente Bovespa e dólar, ambos aí virados para baixo no seu gráfico semanal, apontando aí uma tendência de alta. E aí? A tendência de baixo, peço perdão. E aí? Quem tá certo e quem tá errado? Veremos isso aí nos próximos capítulos, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhar, se inscrever no canal. E a participação de vocês é muito importante aqui no nosso canal da Valorama, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.